Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sexta aula do nosso curso de Cosmovisão. Eu sou o pastor Vinícius Jordão, pastor da Igreja Presbiteriana do Petrópolis. E nós estamos nessa caminhada de abrir a nossa mente e podermos compreender a vida a partir de Deus, a vida a partir do Evangelho. Antes da gente começar de fato essa aula, eu quero compartilhar com você aí o nosso material base. Nós já estamos na nossa sexta aula e de tempo em tempo nós estamos relembrando algum desses livros. Então, são 4 livros que nós estamos usando para a formatação desse curso: Amando a Deus Mais do que o Mundo, Universo ao Lado, Introdução à Cosmovisão Cristã e Visão Transformadora. Então, está aí o slide, você pode aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre esse tema a partir do momento que você lê alguns desses livros aqui ou todos eles, tá bom? Hoje o nosso tema é esse aí, a queda. A queda. E meu irmão, como é essencial entendermos a queda para que a gente possa entender o que é que está acontecendo no mundo e como que o mundo se desenvolve e por que o mundo é como é. Então vamos começar caminhando o seguinte. Primeiro, olha esse slide aí. O pecado é a corrupção da boa criação. Lembra que a gente falou a respeito da criação, de como ela é boa, de como Deus falou que ela era boa? Então, o pecado é justamente a corrupção dessa boa criação. Olha só o que Michael Gorin diz. Em Gênesis 2, Deus coloca Adão e Eva em um jardim, onde tudo o que podiam desejar é oferecido de bom grado a eles. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é proibida. Por que Deus dá esse mandamento? A árvore está ali para lembrá-los de sua condição de criaturas. Adão e Eva continuariam a desfrutar da plenitude da criação de Deus somente se continuassem a se submeter a Deus, a confiar em sua palavra e a obedecê-la. Ou seja, o homem, olha só, isso aqui é muito interessante, talvez você já tenha feito essa pergunta muitas vezes. Por que, afinal de contas, Deus, ao criar todas as coisas, colocou uma tal da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se eles comessem ia dar zebra em tudo? Porque Deus queria deixar claro para Adão e Eva e para todos os homens que Ele era Deus e que o homem foi criado em dependência desse Deus, para relacionamento desse Deus, para a glória desse Deus e para a obediência desse Deus. Então a árvore ali representa justamente esse aspecto de quem nós somos diante de Deus. E ali existia uma coisa muito clara, era para eles confiarem em Deus e submeter a palavra de Deus. Mas olha só, o texto continua. Deus permite, o próximo slide aí, acompanha comigo. Deus permite que Satanás ofereça a Adão e Eva outra promessa para dirigir sua vida. Satanás gera dúvidas quanto à bondade de Deus, foi assim que Deus disse. Suscita incredulidade, como certeza não morrereis. Instiga a imaginação com uma visão alternativa e ilusória. Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Ao escolherem viver de acordo com as palavras de Satanás e rejeitar as palavras de Deus, Adão e Eva cometem um ato de traição e desobediência contra o seu Criador. E esse é o problema do homem, meu irmão. Esse é o problema de tudo. O pecado. Sabe, Deus criou tudo bem. Lembra? Ele falou várias vezes, isso é bom, isso é bom. E por fim ele fala, isso é muito bom. Deus criou tudo de maneira perfeita. E Adão e Eva também compartilhavam dessa perfeição. Mas Deus estabeleceu uma escolha para Adão e Eva. Me obedeçam ou não. Dependam de mim ou autonomia. E no meio dessa história entra Satanás, a serpente, e começa a tentar, gerando dúvidas, trazendo incredulidade, trazendo outra perspectiva de vida. E quando Adão e Eva escolhem, então, caminhar segundo essa proposta de Satanás, eles desobedecem o Criador, eles traem o Criador e eles preferem andar pelas suas próprias pernas.
Então olha só, Gerhard von Rad, ele diz o seguinte: o homem abandonou a relação de dependência. Ele se recusou a obedecer e desejou se tornar independente. A obediência não é mais o princípio orientador de sua vida, mas seu conhecimento e vontade autônomos. Com isso, na prática, ele deixa de se compreender como criatura. Você vai lembrar que na nossa última aula, nós falamos justamente que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que isso significa, que ele foi criado em dependência a Deus, ou seja, dependendo de Deus. Ele foi criado para um relacionamento com Deus, ele foi criado dotado de capacidades e atributos que só Deus tem, e ele foi criado como mordomo de Deus para reger sobre esse mundo. Agora, quando o homem escolhe caminhar à parte de Deus, independente de Deus, ele se perde, porque para aquilo que ele foi criado, ele não vive. E é por isso que a gente vive nessa luta de sentido, de significado, de satisfação do coração. É uma alegria incansável que nós vamos buscando. Sabe, meu irmão, é importante eu entender isso aqui, é importante que você entenda isso aqui. O que é o pecado? O que isso significa? Olha só, eu quero caminhar com você pensando na questão da abrangência. Olha esse próximo slide aí. Heber Júnior diz o seguinte: essa abrangência do pecado remonta à doutrina reformada da depravação total. O sentido do adjetivo total não é de plenitude de capacidades, não é que a gente perdeu a capacidade, mas na abrangência do seu impacto, ou seja, foi tudo. Não há nada que realizamos que seja integralmente puro, nem mesmo nossas orações, como está em Romanos 8, 26. Nem os nossos atos de bondade, como está em Lucas 11, 13. Nós somos um pedaço de pano com um pequeno... Não somos um pedaço de pano com um pequeno rasgo, dando a impressão de que com a simples costura podemos ser consertados, mas um tecido apodrecido que já não serve mais para propósito algum. Essa é a abrangência do pecado. Ele simplesmente desconfigurou tudo o que somos. Não é que a gente perdeu a capacidade de pensar, por exemplo, não é que a gente perdeu a capacidade de emocionar-se, por exemplo, mas é que tudo isso foi desvirtuado, inclusive a criação. É por isso que o mundo e a criação vivem em desarmonia, em um desarranjo. É porque justamente o pecado entrou em tudo. Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Olha esse próximo slide aí. Quando a gente pensa em esportes, olha só, o pecado está entremeado em inúmeras coisas originalmente boas. O esporte é fonte de saúde para quem o pratica com moderação e fonte de lazer para quem o assiste. Então, ou seja, é uma coisa boa, mas olha só o que o pecado faz. Porém, no mundo dos esportes, a ganância de quem o promove, lesões para o atleta que busca o alto desempenho e paixão idólatra para quem o torce. Está vendo? É isso que o pecado faz. Ele pega algo que é bom e ele desconfigura, corrompe, distorce. Para quem gosta de informática, é um arquivo corrompido, difícil de você lidar com ele. Não é que ele simplesmente deixou de existir, mas ele está corrompido. Não é que o esporte é em si mesmo ruim, não é que a prática do esporte é em si mesma ruim, mas o pecado vai desvirtuando ele de forma que ele pode se tornar uma idolatria. Por exemplo, tem gente que é viciada em academia, tem gente que é viciada em futebol, em vôlei, sei lá, em basquete, não consegue perder um jogo. Aliás, perder um jogo é quase que como perder a vida. Ou mesmo atletas que praticam isso e se esforçam tanto ao ponto de se idolatrarem. Algo que é essencialmente bom, desvirtuado pelo pecado, vai se tornando mal. Então, ainda falando sobre a abrangência do pecado, olha só.
a natureza e a sociedade. Michael Gorin diz que o pecado contamina e desfigura cada milímetro da criação. Ele macula seres humanos em sua vida pessoal, suas emoções, raciocínio e palavras. Então o que você precisa compreender é o seguinte: como consequência do pecado, o mundo foi completamente corrompido pelo pecado. Toda a criação foi corrompida pelo pecado. Isso criou desarmonia na criação. Então, quando a gente diz assim, maremotos, terremotos, é consequência do pecado. É claro, eu sei que tem alguns líderes religiosos que falam, por exemplo, quando teve um tsunami lá no Japão, disseram que, eu vi, infelizmente, pessoas dizendo isso, que foi porque Deus estava punindo aquela nação, porque eles eram um povo idólatra ou coisa nesse sentido. Mas a ideia não é bem essa, meu irmão. A ideia é o seguinte: por que coisas assim acontecem? Por que catástrofes assim acontecem? Porque aquele mundo que era perfeito, que era bom, que Deus criou e disse, ficou muito bom, ele foi corrompido pelo pecado. E isso foi inclusive no mundo criado, na natureza, nos animais, em tudo, em mim, em você. Por consequência disso, nós vivemos numa sociedade corrompida, claro, óbvio. Porque quem constrói a cultura, quem constrói a sociedade, não é o homem? A partir do momento que o homem é corrompido pelo pecado, ele se torna essencialmente mal por causa do pecado. O que vai se corromper também? A sociedade. Olha aí esse próximo slide, por exemplo. Coulson e Peirce diz o seguinte: entendemos que a sociedade é má porque, primeiramente, todo homem é mau e não vice-versa. Por que a sociedade é ruim? Porque o homem é ruim. Porque quem criou a sociedade é ruim. Nós não nutrimos uma visão utópica da sociedade nesta vida. Por exemplo, existem muitas ideologias que defendem a ideia de que o homem pode construir uma sociedade perfeita. Não, o cristão consciente da palavra de Deus tem plena convicção de que isso é uma utopia, ou seja, de que isso não é real. A nossa sociedade é má e continuará sendo má. Por quê? Por causa do pecado. Entendeu? Por isso, meu irmão, que olha só como isso é importante para que você tenha uma cosmovisão cristã. Pastor, então eu não posso ter uma esperança de perfeição, de conserto na política, por exemplo? Não. Por quê? Porque o político é formado por pessoas, e pessoas são o quê? Corrompidas pelo pecado. Então a política é corrompida pelo pecado. Por isso ela sempre, meu irmão, nós estamos falando de uma crise. Eu não sei quando exatamente você vai estar vendo esse vídeo, mas eu sei que você vai ter condições de olhar para a política não só brasileira, do mundo inteiro, e vai ter a seguinte conclusão: realmente existe um problema aqui. Por isso que a esperança que repousa sobre o cristão não está necessariamente no fato de que a sociedade vai um dia chegar no momento de alegria, no momento de justiça perfeita, porque não vai. Essa conta não fecha por causa do homem que é mau. O texto continua: não podemos nutrir uma visão utópica, assegurando que os homens são intrinsecamente bons e que, sob a condição social correta, sua boa natureza emergirá. Ou seja, Coulson e Peirce estão dizendo o seguinte: olha, não dá para eu ficar imaginando no fato de que um dia a sociedade, nas condições corretas, ou o homem na condição correta, vai emergir uma bondade tão grande, tão absurda sobre ele, que vai construir uma sociedade pura, justa e boa. Não, nós não alimentamos essa utopia. Quem tem uma cosmovisão cristã, quem entende o pecado e a abrangência dele,
e como as coisas estão corrompidas, começa a observar que não é sobre a sociedade, a natureza ou o homem que eu e você podemos repousar nossas expectativas e nossa esperança. Não é. Não é. Deixa eu adiantar algo aqui para você. Eu quero ser bem prático. Pense numa vida de casal. Pense num casamento. Eu sou pastor, diversas vezes eu sou convidado, chamado, intimado, sei lá, para estar aconselhando um casal. E como eu estou numa igreja de casais jovens, parece que isso é um pouco mais comum. Meu irmão, a maioria das vezes, quando a gente está conversando com casais, o que a gente vê são, as pessoas chamam o pastor para que o pastor possa dar uma espécie de veredito sobre quem está mais certo e sobre quem está mais errado. Ou possa dar uma solução imediata para a ação e a atitude do indivíduo A, B ou C. O que os casais não percebem, e por isso que eles têm dificuldade, muitos deles, de viver um casamento, é que o casamento é formado por duas pessoas corrompidas pelo pecado. São duas pessoas ruins, são duas pessoas que frustram uma outra, que machucam uma outra, que magoam uma outra. É um relacionamento que ele não tem como desfrutar de uma perfeição utópica, muitas vezes hollywoodiana. Aí falei tudo errado, perdão. Não é como necessariamente muitos filmes acabam retratando para nós. Não é. Porque no dia a dia, e você que está aí me vendo e que é casado sabe disso, você é ruim, você é essencialmente mau, e hoje você está descobrindo o motivo disso, sabe por quê? Porque lá atrás o homem escolheu a autonomia, a independência de Deus, e hoje muitas vezes, ou muitos homens e mulheres continuam escolhendo esse caminho, e por causa disso, o pecado toma conta. Pastor, então qual é a esperança? Porque se não está em mim, se não está na sociedade, se não está na natureza, qual é a esperança? É aí que nós vamos entrar com o aspecto da redenção. É por isso que Cristo vai fazer tanto sentido na sua vida. Mas calma, eu não vou falar sobre isso ainda não, vai ser no nosso próximo encontro. Vamos continuar aqui, olha só. Continuando, olha só, esse slide aí. James Sire diz o seguinte, sobre o pecado. O resultado desse ato de rebelião foi a morte para Adão e Eva. E sua morte envolveu para as futuras gerações vários séculos de turbulência pessoal, social e natural. Em um breve resumo, podemos dizer que a imagem divina na humanidade foi desfigurada em todos os aspectos. Você lembra a imagem de Deus que foi dada a nós? Ela foi desfigurada em todos os aspectos. Lembra que quando nós falamos sobre a imagem de Deus, nós falamos que não é só sobre a capacidade de pensar, mas sobre como pensar. O problema é que agora, com o nosso coração corrompido pelo pecado, ele naturalmente nos direciona a um pensar pecaminoso. Esse é o problema. É por isso que a Bíblia fala que nós somos escravos do pecado, porque é como se ele tivesse fincado as suas unhas em nós, estivesse nos direcionando para aquilo que é rebeldia contra Deus. É como se o ato de Adão, ao comer do fruto proibido, se repetisse em nós dia a dia. É como se nós escolhêssemos dia a dia a rebelião contra Deus. Francis Schaeffer fala o seguinte sobre o pecado: nós nos alienamos de Deus, dos outros, da natureza e até de nós mesmos. Essa é a essência da humanidade decaída. Porque, claro, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, em independência para relacionar-se com Ele, com a natureza, da maneira correta, e agora por causa do pecado, por causa da escolha do homem, da autonomia, da independência de Deus, eu não vivo para o que essencialmente eu fui criado. O que eu tenho é a humanidade caída, a sociedade caída, as instituições caídas.
A gente sempre diz, mas parece que a gente não enxerga isso. Esse mundo é corrupto demais, olha só, tem corrupção em tudo. Até as pessoas que a gente não espera que sejam corrompidas, de repente elas são corruptas. Hoje você sabe que isso acontece por causa do pecado, que atingiu quem? Todo o homem, toda a criação, toda a cultura, tudo o que existe foi corrompido pelo pecado. Michael Gorin, ainda sobre esse tema, ele diz o seguinte: o pecado é a introdução de uma terceira parte num relacionamento exclusivo com Deus. O pecado é a recusa ingrata em reconhecer o amor de Deus, e o amor e a bondade de Deus. É a afirmação arrogante de que sabemos o que é melhor para nós. E para o povo de Deus, essa recusa é adultério para com aquele que se declarou nosso Deus. Isso é pesado, meu irmão. Isso é pesado. Isso é muito pesado. Eu quero que você entenda toda a abrangência do pecado aqui agora. Porque precisa ficar claro para você. Por que nós estamos numa sociedade tão corrompida? Por que as nossas instituições, por que a relação pai e filho, por que um casamento, por que uma empresa, por que os mais diversos níveis de relacionamentos possíveis, em algum momento eles vivem essa tensão, essa dificuldade da corrupção, da raiva, da injustiça, da imprudência, da mentira, da insensatez? Por que isso faz parte do nosso relacionamento? Por que isso faz parte da nossa sociedade? Por que isso faz parte de mim mesmo? Quantas vezes eu e você dizemos, eu não vou mais fazer isso. Eu vou fugir dessa realidade. Eu não vou cometer os mesmos erros. Eu não vou cometer a mesma falha. Eu não vou fazer isso novamente. E vai lá e faz. Pastor, existem outras pessoas que passam por isso? Sim, eu diria que todas. Todos nós passamos por isso por causa do pecado. Então, meu irmão, quando eu e você repousamos esperança, repousamos expectativa, certeza de que a minha e a sua vida, ela vai ser solucionada a partir da nossa capacidade de fazer, o que acontece comigo e com você? Frustração. Frustração no casamento, frustração na empresa, frustração na relação de amizade, frustração com a sociedade, frustração com o sistema político, frustração. Porque todas essas coisas estão corrompidas. É importantíssimo ter essa convicção, ter esse entendimento, esse conhecimento, para que tenhamos a cosmovisão certa. Conclusão, olha só esse slide aí, preste atenção nesse slide. Conclusão: o conhecimento da queda me ajuda a ter uma visão mais clara do mundo. Através da queda nós conseguimos saber qual é o problema, o pecado. Através da queda nós sabemos por que o mundo é tão ruim e por que não podemos ter esperança nele mesmo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Pastor, mas agora eu estou ansioso para saber como eu posso ter esperança e como eu posso viver nesse mundo tão ruim, tão corrupto, tão desesperançoso. Aguarde a próxima aula. É o que eu quero dizer para você. Nós vamos falar justamente sobre isso no nosso próximo encontro. Mas, meu irmão, se eu e você não entendemos o pecado, a queda, dificilmente nós vamos entender a redenção. E dificilmente nós vamos entender a realidade do mundo que nós estamos inseridos. Você precisa ter isso em mente. A realidade do mundo é por causa da queda, é por causa do pecado que corrompeu absolutamente tudo. Então Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, eu te aguardo aqui, onde nós vamos pensar um pouco mais sobre esperança, sobre redenção, e onde a nossa visão de mundo vai se alargando e vai fazendo mais sentido a partir do Evangelho. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.